Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Mesmo sentado, com toda a reverência, vamos prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Santo Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar reunidos na tua casa, agora, Deus amado, com a palavra aberta em nossas mãos. Pedimos ao Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Abençoa, Senhor amado, a cada um que aqui está, aqueles que nos acompanham também, ó Deus, através das transmissões, das mídias sociais. Permite, ó Deus, que possamos juntos aprender da tua palavra para ensinar a outros também, ó Deus. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado em todo momento. É no nome e pelo amor do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. O tema de hoje é o Deus que age soberanamente. A anunciação do Salvador. O Deus que age soberanamente. Aqui tem o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que chegaria o Salvador. Então, devemos entender que dentro desse texto, da graça soberana de Deus, Ele enviou o seu Filho para resgatar e salvar a todos os pecadores. No contexto que nós vivemos hoje, quando se fala de dezembro, é um mês de festa, de euforia, Natal, planos, projetos, é o final de ano, queremos descansar, queremos fazer muitas coisas. Já estamos programando, preparando a ceia, já estamos pensando o que faremos no dia 24, o que faremos no dia 25, porque é Natal, é feriado, é aniversário de Jesus. Mas o que nós não podemos perder é justamente a primeira questão: qual é o sentido do Natal? Nós cantamos aqui, qual é o sentido do Natal? Porque o Natal pode perder o seu sentido se nós não entendermos o propósito divino. E nesse texto nós vamos ver 4 lições importantes, quando fala que Deus, sendo o autor da história, Ele vai enviar o mensageiro, vai revelar o Filho de Deus, como você vai nascer, Ele vai realizar o impossível e vai exigir de nós uma submissão, como teve Maria ao ser anunciada que através dela nasceria o Salvador. Mas para compreender esse texto, nós devemos entender a história da nossa vida, a história da salvação, a história que Deus colocou cada um de nós desde o princípio, desde a criação até a volta de Jesus.
essa história da nossa vida, a história de Deus, ela entrelaça entre nós, porque um é alcançado num dia, outro no outro, um entende a salvação, o outro não, mas desde o princípio, na criação, Deus fez tudo perfeito. Deus, quando fez tudo perfeito, Adão, Eva, frutos, estava tudo maravilhoso, eles tinham somente uma responsabilidade: obedecer o pacto das obras. Ou seja, enquanto eles obedecessem, tudo estaria bem. Mas eles foram advertidos que o dia que eles desobedecessem, que pecassem, que comessem do fruto, do conhecimento, do entendimento, do bem e do mal, eles morreriam. Infelizmente, eles falharam. E veio o pecado, veio a queda. Por isso o mundo está como está. Por isso até a própria criação do Senhor, que anseia a volta de Jesus, está muito complicada. É temporal, é rajada, é maremoto, é tsunami. No Brasil nunca ouviu falar de furacão, houve aí uma pequena ameaça. Existem tantas coisas, mas tudo isso é porque a criação anela e deseja a volta do Senhor. Então, você e eu, carentes da graça de Deus, somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, separados da presença de Deus. Por isso houve a necessidade da redenção. E nesse texto vai tratar justamente esse momento, quando começa a história da redenção, justamente com o anúncio que viria o Messias. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já vai anunciar o que chamamos de proto-evangelho, anunciando que ele esmagaria a serpente. E Jesus, ele veio para esse fim, com esse propósito. Então, a iniciativa de tudo é de Deus. Deus começou, desde o princípio, houve a queda, não escapou da mão de Deus. Ai, Deus, é agora que vou fazer? Não, Deus sabia tudo o que aconteceria. E então Ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho amado, no tempo certo. Nós devemos entender que essa redenção, começa num processo de humilhação do próprio Senhor Deus. Imagina só, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava no céu, reinando em toda a sua glória, desde antes da fundação do mundo, teve que descer até nós, através de uma mulher, Maria, uma escolhida, uma mulher agraciada. Essa redenção já veio. Se você já tem Jesus na sua vida, você já está louvando a Deus e grato por essa salvação. Se você ainda não tem, é tempo de rever os seus conceitos e entregar a sua vida a Jesus Cristo. E então nós estaremos agora aguardando o estado da glorificação, que é a volta grandiosa de Jesus Cristo. Nós aguardamos a vinda de Jesus de uma maneira muito emocionante. Devemos estar sempre preparados, sempre alertas para a volta de Jesus Cristo, porque não sabemos se vai ser agora ou se vai ser daqui 5 anos, 10, 20 ou 30 anos, mas que Ele voltará, e então viveremos este dia, esse grande dia. Então o nosso Deus, Ele nos traz agora aqui nesse texto para entender a história da salvação. Jesus Cristo, como eu já disse, nasceu no tempo certo. Inclusive, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que ele nasceu no tempo perfeito, na plenitude do tempo. Ou seja, a cultura daquela época, para Maria, ela também aguardava o Salvador. Ela sabia, porque havia uma promessa, porque todos ali aguardavam a vinda do Messias. Então nós já vemos uma primeira questão. Eles aguardavam o Messias, mas para tirá-los do jugo. Veja bem, 400 anos depois da última profecia, que foi em Malaquias, até João Batista, passaram-se 400 anos, e Deus não havia falado nada. De repente Deus envia uma pessoa para falar com ela. Então, por isso ela ficou assim no começo. Será isso? O que você quer falar comigo nessa situação? Então, o mundo gentil, o domínio de Roma, o domínio de toda aquela região, foi um benefício, porque já havia estradas. E aí você diz, mas por que tem a ver estradas? Naquela época que havia ali boas comunicações. Porque nosso Senhor Jesus, quando nasceu, você se lembra que Herodes tentou matá-lo, porque sabia que era um rei. Lembra disso? E até os sábios do Oriente, eles chamam de magos, disse que quando eles perceberam, eles
foram até por outro caminho para não encontrar com Herodes. E Herodes ficou com raiva e matou quanto? Muitas crianças, de 2 anos para baixo, todos morreram. Então, para que Jesus saísse daquela região, Deus abençoou a economia de José, porque quando os sábios doentes chegaram até ali, levaram para ele ouro, incenso, mira, não era só uma pedrinha, não, eram carregamentos. Então, eles chegavam ali, e como eu fugiria daquela região? Tinham boas estradas, então eles também poderiam. Então, esse tempo também foi perfeito para o nosso Senhor. E Maria, assim como José, também aguardava. De fato, quando nós lemos o texto, logo no começo, quando vai falando de quem é essa mulher desposada, ou seja, prometida em casamento, diz que ele é da casa de Davi. E era José. A grande maioria dos estudiosos entendem que se houvesse um rei em Israel naquele tempo, esse seria José, por questão de descendência. Eu acho muito interessante, né? José seria o rei da terra, Jesus o rei de reis. Olha só que coisa mais maravilhosa, mas não foi assim, porque ia nascer alguém muito mais do que o próprio José. Então, quando nós entendemos todo esse momento, vemos que o nascimento de Jesus na terra foi a partir dali, mas Jesus, ele é desde antes da eternidade. A palavra diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala também a respeito disso, no texto que nós lemos, dizendo assim, que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas também, por causa de um homem, houve a salvação, a nossa salvação. E esse deve ser um momento de alegria e de gratidão a Deus. Lucas, o médico amado que escreveu Atos dos Apóstolos, e também Lucas, de fato é um livro só. Lucas, Atos é um livro só, mas para a facilidade, né, da nossa mente, graças a Deus colocaram em 2 livros distintos. Então Lucas, ele vai falar com Teófilo, e ele escreveu para ele, falando: olha, eu fiz muitas coisas, e eu ouvi de muita gente, testemunho de pessoas que viram, pessoas que viveram e conviveram com Jesus. E essa história que eu estou falando é verdade, ó excelentíssimo Teófilo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Com base nessa introdução, nós vemos que na nossa história, Deus age soberanamente. Por isso, o primeiro ensino que queremos trazer para vocês aqui, em relação ao mensageiro que foi enviado para levar aquela mensagem da graça, é: Deus envia o mensageiro da graça. Acompanhe comigo. No 6º mês, diz que foi o anjo Gabriel enviado. Essa palavra enviado é muito interessante, porque é a mesma raiz para a palavra apóstolo. Porque apóstolo é aquela pessoa que é enviada com uma missão. Os apóstolos do Senhor, eles eram enviados. Antes da sua ascensão, o Senhor Jesus Cristo havia dito a eles que eles deveriam fazer o quê? Eles iam receber poder sobre o Espírito Santo e eles seriam testemunhas do Senhor Jesus, onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o anjo Gabriel, ele foi enviado com uma missão. Aí eu, estudante desse, falei: será que eu poderia chamar de apóstolo Gabriel? Eu falei: não, né, seria uma nova expressão e eu seria queimado na fogueira, né, como herege. Então, ele foi enviado, tá bom demais, dá para entender muito bem que ele foi enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, e de Galileia poderia sair alguma coisa boa, lembra? Natanael perguntou, e diz que essa virgem, ela estava prometida, ela ia casar. De fato, no capítulo 1 de Mateus, quando fala do nascimento de Jesus, diz que José percebeu que ela estava grávida, ficou: o que aconteceu, né? E falou: não, eu vou sair de fininho, eu não vou expô-la, porque se ela fosse exposta, o que aconteceria? Seria apedrejada. Então José disse: sabe uma coisa, eu vou deixar ela para lá, eu vou seguir minha vida. Aí então o anjo Gabriel aparece a ele também, fala: olha, não faça isso, porque o que ela espera é filho do Altíssimo. E depois disso, o anjo Gabriel apareceu 3 vezes para José, e para Maria apareceu uma vez só. Então, em relação a doutrinas, é algo muito interessante. Mas o texto, quando diz assim, que o anjo chegou até Maria e disse assim: alegra-te,
Não, o texto aparece aqui, é uma ordem, é um imperativo. Então, eu creio que ele diz, alegre-se Maria, né? Igual o Armando quando diz, alegre-se. O anjo chegou e disse, alegre-se. Por quê? Por que eu tenho que alegrar-me? E quando eu uso essa expressão, alegrem-se, quem sabe você não esteja no momento bom da vida, eu não tenho motivo para me alegrar, não tenho motivo para ser feliz, muitas coisas acontecem, eu estou triste. É verdade, mas o pior já passou, porque antes nós estávamos nas trevas, condenados, e hoje nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com Ele, apesar das lutas, dificuldades, aflições desse mundo caído, nós podemos nos alegrar, sim. E Maria, ela de repente, por que eu devo me alegrar? O texto diz que ela perturbou-se e pôs-se a pensar o que significaria aquela saudação. Então veja bem, o anjo Gabriel ele foi enviado e ainda leva uma mensagem de alegria, falando que vai nascer, que ali eles vão nascer através dela o Altíssimo, e ela foi a escolhida por Deus, dizendo, Maria, não temas. E por que não tema? Porque achaste graça diante de Deus. Essa expressão, achaste graça, para nós é bem tranquilo. Mas lembre-se que a Bíblia ela foi traduzida em vários idiomas. E quando ela foi traduzida para o latim, eu ia colocar assim, achaste graça, porque também é uma questão assim, bem animada, bem forte. E fala, olha, você nasceu em graça, você está em graça e você estará sempre cheia de graça. Aí surgiu a Ave Maria, falando que ela é cheia de graça. Mas é porque a palavra foi traduzida literal. E ela sim, realmente é considerada cheia de graça. No ano 431, no concílio de Éfeso, houve essa controvérsia, falar, então, Maria é ou não é cheia de graça? É cheia de graça, glória a Deus por isso. Mas aí, alguns traziam uma outra questão. Bom, então, Maria, ela é cheia de graça, ela deu à luz ao nosso Salvador, que é Cristo, então ela é mãe de Cristo, Maria, mãe de Jesus. Mas se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então Maria também é mãe de Deus. E aí foi onde criou toda essa confusão. Mas quando você entende isso, que fala que Maria é cheia de graça, é para que você, no momento da evangelização, principalmente com a pessoa que é assim muito ferrenha, né, como dentro da sua religião, você não precisa falar mal. Maria, ela é cheia de graça, e é mesmo, e continua sendo, porque o texto assim nos diz. Eu lembro que quando estava começando no caminho da fé, aí minha mãe, sendo católica, dizia, mas você vai abandonar a religião? Eu falei, mãe, Jesus é vida, não é religião. Aí um dia ela chegou brava comigo, eu não sabia o que estava acontecendo. E para você, quem é Maria? Ai meu Deus, e agora? Eu falei, Maria, mãe? Maria, ela é a mãe do nosso Senhor Salvador Jesus, ela é cheia de graça. Porque eu estou falando que ela não manda nada lá no céu. Eu falei, realmente não manda nada lá no céu. Ela é mortal, pecadora como nós. Mas temos que falar com muito cuidado, com muito tato. Porque esta época para a evangelização, ela é muito boa, mas é muito perigosa. Porque tem gente que não tem a noção das coisas e acaba metendo as mãos pelos pés. Prova disso, leia lá no boletim, a pastoral, eu compartilhei ali uma experiência muito interessante que houve lá no México. Então veja bem, esse aspecto de ser Maria, cheia de graça, que ela achou graça, foi algo grandioso e foi algo maravilhoso para todos nós, porque a reação dela, no início foi de susto, mas depois disso, ela percebeu que o que Deus mandou fazer ia ser algo tão maravilhoso que ela se submeteu. Então, a segunda lição de hoje é que Jesus, ele foi revelado por Deus. Deus revela o Filho eterno. É a segunda lição. Deus revela o Filho eterno. Veja comigo, versículos 31 ao 33. Ele diz, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Essa promessa está lá em Isaías capítulo 14, quando diz que por isso o Senhor ia dar um sinal, dizendo: vejam, a virgem ou a jovem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, voltando ao texto de Lucas capítulo 1, versículo 33, diz que ele vai conceber, aí deu um trava-língua aqui, conceber e dará vida ao Filho de Deus, ao Filho do Altíssimo, do trono de Davi. Lembra que eu falei? Possivelmente, se houvesse rei na época, seria José. Então aqui o anjo ele revela quem seria Jesus. E o nome de Jesus é o Senhor salva, e Emanuel é Deus conosco. Então, o Rei eterno, imortal, único, digno, maravilhoso, como lá em Isaías também fala que seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isso, todos esses títulos que pertencem somente a Jesus Cristo. Então, quando ela disse que o Senhor havia jurado a Davi, encontramos esta afirmação lá no Salmo 132, versículo 11, que diz que do fruto do teu ventre farei assentar no teu trono, ou seja, o trono de Davi. E quem foi que chegou? Senhor Jesus, glórias a Deus por isso. Então, a ação de Deus diante do pecado, não havia outra forma, outro método, não havia religião para que o homem pudesse acercar-se a Deus, foi somente através de Jesus. E o seu nascimento é o começo de o cumprimento de uma grande promessa. Hoje, você e eu estamos aqui, é pela graça de Deus, são pelos méritos de Jesus Cristo que Ele nasceu, cresceu, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar, irmãos. Essa é a nossa grande alegria e devemos aguardar. Assim como no Antigo Testamento, antes de Jesus, todos aguardavam a chegada do Messias, hoje nós de igual modo devemos aguardar a segunda vinda do Messias. Então, essa mensagem para nós é muito interessante, porque Jesus já veio, sim, mas nós continuamos olhando lá para o futuro, porque Ele voltará. Quando será? Nós não sabemos. Então, como uma aplicação prática, eu poderia perguntar, em relação ao Natal, como tem sido a tua vida, a preparação para esse dia? Será que nós pensamos somente nas convivências? Ou seja, o que vamos comer, o que vamos vestir, os presentes que vamos dar? Será que nós estamos tendo esse momento de reflexão? Mas o Natal está chegando e Jesus não voltou ainda. Será que você pensa assim? Senhor, já está na hora, Senhor, volta. Nosso desejo é esse, porque esse mundo está cada vez mais difícil, está muito perdido. Mas o que nós podemos entender aqui é que no nosso coração está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos permitiu chegar até Ele, pelo sangue de Jesus. E a volta de Jesus, quando vai dar? Quando vai ser? Eu não sei, mas uma coisa nós sabemos, que Ele já veio a primeira vez e Ele vive com você, está na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo é o Senhor da tua salvação? Será que você está preparado para esse momento e anunciar a salvação daquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador e Redentor? Porque às vezes parece que a nossa mentalidade é assim: chega o mês de dezembro, Jesus, bebezinho, nasceu em Belém, tá, legal. Aí você chega no mês de abril, Jesus morreu, ressuscitou e parece que não houve mais nada nesse caminho. E como tem sido o dia de hoje, o dia de amanhã? Hoje nós estamos aguardando a vida do Messias, e amanhã, e depois, glórias a Deus, porque hoje você tem Jesus na tua vida, mas se você não tiver, clame ao Senhor. Por isso, nós devemos entender uma coisa, que Deus Ele revelou seu Filho, estava próximo de chegar, era algo maravilhoso. Quando fala para Maria alegrar-se, ela ficou um pouco confusa, mas eu creio que nesse momento ela já estava mais contente. Porque na terceira lição de hoje, na terceira lição, vemos que Deus realiza o impossível. Deus realiza o impossível. Nosso Deus já havia revelado a Jesus, que estava próximo, ela estava assimilando essa ideia de uma maneira sobrenatural. E aí fala,
Maria disse: como é isso, gente? Como é que vai ser isso? Eu não tenho relacionamento com homem algum, eu estou prometida, eu não me casei ainda. Versículos 34 ao 37, nós vamos ver duas ações que são consideradas impossíveis. A primeira é o poder do Altíssimo envolver aquela mulher com a sua sombra, diz o texto. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é a primeira questão impossível. E deixa-me chamar a atenção aqui, espero que você não o faça, mas às vezes as pessoas fazem algumas brincadeiras e colocam Jesus nessa brincadeira de mau gosto. Às vezes a moça está grávida e não sabe nem quem é o pai. Aí qual é a brincadeira que o pessoal fala? Deve ser obra do divino. Não falam assim? Não faça isso, isso é uma heresia, é blasfêmia. Não faça isso, jamais. Deve ter um pai, então vá procurar. Não coloque Jesus nessa banalidade, não se pode. Então nós devemos estar atentos, porque o primeiro ato impossível foi esse, que o Espírito Santo ele ia envolver na sombra de Maria, e ela ia tirar no seu ventre um ente querido. E qual é o outro impossível que aparece aqui no texto? Isabel, igualmente, ela concebeu um filho na sua velhice. Lá no versículo 7, desse mesmo texto, fala que Isabel ela era estéril junto com seu esposo Zacarias. Foi quando o anjo apareceu e anunciou que ele teria um filho e se chamaria João Batista. Então, aqui, dois atos impossíveis. E o versículo 37 é tão maravilhoso, porque ele diz que não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Como tem sido a tua vida? Será que você acha que há algo impossível para que Deus faça e realize na tua vida? Essa época do ano é uma época muito estranha, porque assim, muitos são bem motivados. E agora eu quero fazer algo diferente, vai ser algo maravilhoso esse Natal. E outros que se entristecem e ficam em casa. Sabe que no Brasil, eu pesquisei que aproximadamente mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, nesta época do Natal, vivem isoladas, sós, em sua casa. Ou porque não tem prazer das festas, por falta de pessoas que amam, ou porque realmente é uma pessoa que foi esquecida, pessoas que nós nem observamos. Às vezes pensamos, está tudo bem, você olha para a igreja, está tudo bem, mas no fundo, está tudo bem mesmo? E uma das maiores dificuldades do cristão, primeiro, é falar que não está tudo bem. E a segunda é justamente quando a pessoa está sozinha, diz: não, Deus conhece meu coração, eu estou sozinha porque eu quero, ou eu estou sozinha por minha opção. Mas geralmente é por abandono mesmo. Devemos fazer parte, você que é a família da fé, devemos estar atentos para que ninguém fique só nesse momento de confraternização, porque nós somos uma casa do Senhor, somos a família do Senhor, somos a família de Deus, desse Jesus Cristo que morreu por nós. Então nós somos irmãos em Cristo, irmãos de sangue, porque o mesmo sangue que me lavou, te lavou, o mesmo sangue que me remiu, te remiu. Então nós devemos estar atentos. Dois atos impossíveis: o primeiro, o nascimento de Jesus através da sombra; o segundo, na velhice, Isabel teve um filho na velhice. E agora nós podemos observar que a encarnação divina foi algo maravilhoso. Quando eu falo que Deus age soberanamente, esta ação também foi marcante, foi uma ação impactante. Gente, eu não consigo imaginar isso. Como seria, irmão? Gente, não dá. Eu sei que aconteceu, porque está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, foi Deus que falou, e sendo Deus que falou, então eu tenho mais aqui obedecer e seguir de acordo com a vontade dele. E eu creio que aconteceu, e muito mais situações impossíveis já aconteceram em nossa vida. Então, há alguma coisa impossível para você? Será que dentro do teu
conceito de algo impossível, você consegue entender que o nosso Deus é o Deus do impossível? Será que o que eu estou esperando, estou aguardando, será impossível? Para Deus, o texto diz que para Deus não há nada impossível. Então não há nada mesmo. Quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar para a quarta e última lição. Que nós vemos aqui, Deus ele realizou algo considerado impossível. Nós vimos que Deus ele também vai exigir de nós uma ação. E a ação de Maria, no versículo 38, deve ser a mesma que a nossa. Nós devemos entender que o que ela falou é grandioso, o que ela falou é maravilhoso. No versículo 38, nos diz assim: então disse Maria ao anjo Gabriel que foi enviado: aqui está a serva do Senhor. Veja bem, primeira coisa, ela já se colocou na posição de serva. Nós devemos colocar-nos de igual modo, na posição de servos. Nós somos servos de Deus. Servos de Deus obedecem ao seu Senhor. Então ela disse que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Ela não discutiu, ela indagou, sim, perguntou, mas como é que vai ser isso? Não se pode. Não, pode sim, porque para Deus não há nada impossível. Mas quando ela entendeu, ficou fácil. Então, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Você pode orar assim hoje, falar: Senhor, que se cumpra a tua vontade em mim. Senhor, eu quero fazer o que eu acho que devo fazer, não aquilo que o Senhor está apontando, Deus, porque o que eu penso, Deus, vai ser algo, para mim, eu sinto que o melhor é isso. Ah, é? Quem é melhor que nós para saber e entender o nosso destino? Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Nós já havíamos sido separados por Ele. Vivemos na sua doce e maravilhosa presença. Hoje nós sabemos que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e somos servos de Deus. Muitos querem a Jesus Cristo como seu Salvador, mas poucos querem como seu Senhor. Essa frase não é nova, é muito antiga e nós usamos muito. E cada vez ela é verdade assim, absoluta. Porque Maria, ela não foi parcial. Ó Deus, é assim, vamos conversar, anjo. Mas primeiro você tem que ir lá e conversar com o meu esposo, tá? Porque como você vai dar isso? E no texto de Mateus, disse que José respeitou Maria toda a sua gravidez, até nascer. Aí depois ela concebeu outros filhos, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então, Maria não negociou com Deus. Ela não colocou nenhuma condição. Será que nós somos bons para isso, né? Deus, mas olha, eu faço isso, mas não tem mais. Faz, obedece porque Deus mandou e ponto. E nós, como servos de Deus, devemos obedecer aquilo que Ele nos chamou. Salmo 143, versículo 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então, uma aplicação bem prática para nós aqui, o Natal é sobre entrega, é lembrar da entrega, que Deus nos amou tanto, que enviou seu único Filho Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho, para que tenhamos a vida eterna. Então, nós devemos entender aqui, que nós temos uma responsabilidade, hoje, que é anunciar esse Salvador. O anjo Gabriel anunciou o Salvador a Maria, e ela agradeceu a Deus, vamos dizer assim, porque depois aparece o famoso Magnificat, que é o louvor que ela faz, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, e por aí segue. Então ela entendeu que Jesus era o seu Salvador. Então Maria, ela não negociou, ela não foi condicional em momento algum, ela simplesmente obedeceu. A vinda do Messias, do Deus Emanuel, que está conosco, de igual modo nos enviou. Olha só que interessante, Jesus, quando prometido, disse que ia chamar-se Emanuel, que significa Deus conosco.
Senhor Jesus, antes da sua ascensão, ele deixa uma ordem para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ele diz que, e eis que eu estou convosco. Será que há alguma correlação? Fatalmente sim. Há essa correlação. Então, hoje nós temos que anunciar a vinda de Jesus pela primeira vez, para aqueles que não o conhecem. E para aquele que é crente, que diz que conhece Jesus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus, nós devemos exortá-los. Olha, Jesus está voltando pela sua segunda vez. E é algo maravilhoso quando fazemos e fazemos bem. Então, como conclusão, nós devemos entender que o Natal é uma ação divina. O texto mostrou ali que Deus, Ele age, Ele intervém. Apesar do mundo como está, esse caos, Ele enviou, Ele revelou, Ele realizou o impossível e Ele exige de nós simplesmente obediência. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. Nós devemos então, amados, entender que Deus, assim como agiu, Ele age em nossa vida ainda hoje. Nós não podemos perder o nosso foco. Final de ano é tempo de evangelização também. E eu creio que é até mais, porque parece que a sociedade fica um pouco mais calma, né? Falando de nascimento de Jesus, ou pelo menos os seus presépios. Aí de repente você pode, oi, você conhece essa história correta, completa? Ali, por que existe esse presépio? A pessoa geralmente vai dizer que não. Aí você, olha, é porque Deus prometeu a vinda do Messias. E a partir dali, você prega o Evangelho do Senhor Jesus. Nós devemos entender que Jesus veio pela primeira vez e Ele voltará a segunda vez. Maranata, vem Senhor Jesus.